Olá caríssimos, eu sou o professor Ademar Solon, sou do canal Gotas de Catequese no YouTube e estou aqui no canal Café Católico, atendendo a um pedido dos meus amigos do Café Católico, dentro do quadro Bate-Papo Cristão, para tratarmos este mês de um tema que é a ideologia de gênero. Este é o nosso segundo encontro, e no primeiro encontro nós conversamos um pouco sobre o que seria a ideologia de gênero, também chamada de teoria hoje em dia, e como ela se constituiu, e por onde, qual foi a porta de entrada, que foi no congresso que tratava da questão da mulher, né? Um congresso internacional da mulher. E eu indiquei um livro, não sei se vocês procuraram na internet, chamado Agenda de Gênero. Ele foi escrito originalmente em inglês, mas ele tem um PDF na internet em português, e todo mundo pode ler, é acessível, um livro muito curtinho, que a autora descreveu como foi que a ideologia de gênero, o termo gênero, entrou, adentrou aí na agenda da ONU, e como foi que as famílias foram impedidas de participar desses encontros, inclusive a Igreja Católica, e a denominação gênero entrou. Bom, mas vimos que os ideólogos de gênero dizem que o gênero é uma construção social. Ninguém nasce menino e ninguém nasce menina. Ninguém nasce homem nem nasce mulher, conforme o que eles dizem. Mas é uma construção. À medida que a pessoa vai se reconhecendo, enquanto pessoa, ela vai também entendendo qual seria a sua sexualidade. É claro que isso é uma fundamentação simplesmente teórica e dentro da lógica, e é isso, essa lógica montada, não a lógica com o fim último, que é a verdade, ou seja, o que seria uma lei natural. A lei natural diz que nós nascemos homens e mulheres, porque quem diz isso é o nosso DNA. Os homens nascem com o DNA, com o cromossomo X e Y, e a mulher nasce com o o par de cromossomos XX. Não tem como ser de outra forma. Se você junta o gameta masculino com o gameta feminino, e quando os cromossomos eles se juntam, a pessoa, o ser humano, ele vai nascer, também acontece com os animais, mas o ser humano vai nascer macho ou fêmea, e não há outra forma de nascer diferente. Não existe uma forma que você diga, se eu juntar isso com isso, vai dar qualquer gênero que dizem que existe. É claro que os ideólogos de gênero usam essa denominação para lutar, entre aspas, contra o preconceito. Mas isso não é verdade. Inclusive preconceito contra a mulher, mas isso não é verdade. Isso é apenas uma falácia. Mas como a gente falava um pouco sobre a construção e lógica, a construção lógica, só que uma lógica que não se dirige à verdade, na verdade um silogismo, se eu juntar A mais B é igual a C, então toda vida que A se juntar com B, ele vai ser igual a C. Se eu construo um teorema desse e digo que A mais B é igual a C, então eu tenho uma verdade lógica. Acontece que não pode ser qualquer A, não pode ser qualquer B, que juntando A com B vai dar C. Porque A com B, dependendo do B, se for outra coisa, se esse B for algo semelhante a um D, não vai dar mais o C, mais uma outra letra, se é que vocês me entendem. Eu quero explicar isso, por exemplo, se a gente colocar aqui, se eu coloco um cachorro macho mais um cachorro fêmea e cruzo, vai ser igual a um cachorrinho que eu vou chamar de C. Mas se eu pegar um macaco mais um periquito, não vai dar um elefante. Eu posso dizer que macaco, eu posso construir esse raciocínio de que se eu juntar um macaco, eu posso construir imaginativamente. Um macaco mais um papagaio, se a gente cruzar, vai dar um elefante. E isso numa sequência lógica e imaginativa está certíssimo. Acontece que a gente tem que entender que os seres, para eles serem, eles precisam ter duas coisas, várias coisas, mas duas principais, uma substância e uma forma. Uma substância e uma forma. E toda vida que eu encontrar aquela substância com aquela forma, ele é um determinado ser. Se eu encontrar outra substância com outra forma, aquilo é um outro ser, não mais o mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês com o triângulo. Triângulo é um polígono, é uma figura geométrica que tem 3 lados. A figura geométrica que possui 3 lados. A substância do triângulo é o que eu construiria o triângulo. E a forma do triângulo
Todo mundo conhece, 3 lados. Internamente, se eu somar os ângulos de um triângulo, independente se ele é isósceles, se ele é equilátero ou não, se eu somar todos os ângulos, vai dar 180 graus, ou 2 ângulos de 90 graus, a soma dos ângulos internos. Então, se eu tenho uma forma e eu tenho uma substância que formam o triângulo, toda vida que eu mudar e colocar algo diferente do que esses 3 lados, não será mais um triângulo. Acho que todo mundo deve concordar nisso. Porque se eu pego um triângulo e digo que ele tem 4 lados, não é mais triângulo. Ele é um quadrado. E se eu disser que esse triângulo é circular, ele não é mais uma figura geométrica triângulo, e sim um círculo. Então, para eu ter uma equação A mais B igual a C, para que o C sempre seja o mesmo C, o A terá que ser sempre o mesmo A, e o B terá que ser sempre o mesmo B. Então, se eu junto um macaco com um papagaio e digo que vira um elefante, existe aí o que a gente chama de signo, significado, que é o conceito, e o referente. Toda vida que eu disser que se eu junto um cachorro macho mais um cachorro fêmea e cruzo vai dar um cachorrinho, eu consigo ver o cachorrinho, porque se eu juntar os dois e colocar que eles cruzem e nascer o cachorrinho, eu consigo enxergar o cachorrinho. Agora, se eu juntar um macaco, colocar para cruzar com um papagaio que não consegue, já não consegue, nunca vai nascer um elefante, aliás, não vai nascer nada, então eu não tenho o referente. O A mais B mais C eu chamo de signo. A, B e C, signo. A mais B mais C tem um significado, eu posso tirar um conceito daí. E esse conceito lógico. Mas para eu dizer que A mais B é igual a C, o C que é o referente eu tenho que vê-lo. Posso não ver com os olhos, eu posso até imaginar. Então se eu disser para vocês, imaginem um triângulo, todo mundo fechando os olhos imaginando um triângulo vai ver uma figura geométrica, ou imaginar uma figura geométrica que tem 3 lados. E os ângulos internos, a soma dá 180 graus, ou 2 ângulos de 90. Isso é um triângulo. Se eu disser que apresente qualquer ser humano na sua frente e você olha para o ser humano, por mais que ele esteja modificado, você vai perceber, nem que vá no microscópio, que aquilo tem uma forma e uma substância que diz que ele é homem. Ou ele está numa forma, nem que seja no DNA, que aquilo é uma mulher. Então, com seus próprios olhos, você consegue identificar e, mesmo que seja biologicamente, e dê uma olhada, você não consegue separar gênero nenhum que não seja o masculino e o feminino. Então toda a construção que existe dentro da ideologia de gênero é para fazer que a imaginação sobreponha a realidade e você passe a tratar as pessoas dentro de uma fantasia. Porque na hora em que se apresenta um cara todo fortão, malhado, com um vestido curtinho na minha frente e falar comigo, uma voz grossa, por mais que ele afine, por mais que tenha trejeitos, eu vou perceber que aquilo não tá casando muito bem. Então, a ideologia nada mais é do que uma construção lógica que não retrata a verdade, mas faz com que as pessoas imaginativamente, e aí precisa se modificar para que a coisa se realize, e aí imaginativamente vai desconstruindo o ser humano e desconstruindo a sociedade. Bom, essa foi uma pequena refutação, temos N outras que poderíamos tratar, mas não aqui por causa do tempo, e este foi o nosso segundo encontro, e eu espero vocês no próximo encontro para tratarmos um pouco mais sobre o tema ideologia de gênero aqui no Café Católico, no Bate-Papo Cristão. Espero vocês até lá.